Alegre-se! O caminho à sua frente é só luz. Você é o nosso convidado para viver uma experiência transformadora. É o Seminário da Luz 2021, edição histórica, ao vivo, via internet, que ocorre no dia 21 de novembro, direto de São Paulo para todo o Brasil. Excepcionalmente este ano, o evento, que é realizado em separado quando presencial, nas regionais de todo o Brasil, desta vez será vivenciado em um único dia. Por isso, contará com a participação de milhares de pessoas simultaneamente. Numa agradável tarde e noite de domingo, com apenas um convite, você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa. Como dominar o destino usando as leis da mente? Como tornar o lar mais harmonioso? E como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas. O time de orientadores, todos preletores da sede internacional, certamente fará calar fundo na sua alma o ensinamento que extrairá a natureza divina do interior de cada participante. Preletor Heitor Miyazaki, preletor Fernando Antônio Mendes Marques, preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e preletora Daniela Cristina Seguesse. E mais, a tradicional meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte a sul do país numa grande corrente de luz para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus. 21 de novembro, a partir das 14h30, Seminário da Luz 2021. Alegre-se! O caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo nosso website que você vê na sua tela. Muito obrigado! Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. E para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa oração, que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª impressão, e a oração que nós faremos é a oração para concretizar a riqueza, que consta na página 103. Quem tiver o livro em casa pode acompanhar, quem quiser também pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos, prestar bastante atenção e sentir as palavras desta maravilhosa oração. Vamos lá então? Oração para concretizar a riqueza. O homem é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas boas e belas que pertencem a Deus. Deus é a fonte da riqueza infinita. É, por assim dizer, um ser infinitamente rico. Portanto, ao nível da imagem verdadeira, é absolutamente impossível que o homem, herdeiro de riquezas infinitas, tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Se o homem, sendo filho de Deus, torna-se prisioneiro da pobreza e vive a sofrer, isto não significa que ele seja pobre em sua imagem verdadeira. Se está manifestada a situação de pobreza, é apenas porque o homem está com a mente obscurecida pela ideia de pobreza, tal como o céu encoberto por nuvens escuras. E com isso limita a sua própria capacidade e não deixa resplandecer no mundo fenomênico a luz da imagem verdadeira. Mesmo estando encoberta por nuvens escuras, a luz do sol continua a brilhar por detrás delas. Do mesmo modo, ainda que no aspecto fenomênico esteja manifestada a pobreza, o homem, imagem verdadeira, continua sempre próspero, sendo absolutamente impossível tornar-se pobre. Para que a riqueza se manifeste no mundo fenomênico, basta eliminar as ilusões da mente, expulsar as nuvens de autolimitação e fazer resplandecer a luz da prosperidade da imagem verdadeira. Para expulsar da mente as nuvens de ilusão, basta dizer palavras da verdade.
Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem verdadeira. O homem, sendo filho de Deus, é eternamente próspero em sua imagem verdadeira. Portanto, se queremos fazer surgir a riqueza, devemos sempre falar da prosperidade da imagem verdadeira. Eliminar da mente o pensamento ilusório de que somos pobres e realizar o máximo possível obras de amor em prol da humanidade. Deus é amor. Assim sendo, manifestar amor é fazer com que a luz da imagem verdadeira resplandeça, transpassando o aspecto fenomênico, do mesmo modo que a luz do sol resplandece por entre as nuvens. Como a palavra é semente, à medida que proferimos palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira, vamos nos tornando capazes de captar os sussurros da alma que surgem naturalmente do nosso íntimo e nos exortam: faça tais e tais obras de amor. Quando se trata de uma obra de amor que irá tornar felizes os nossos semelhantes, devemos executá-la sem receio, sem hesitação. Não importa que pareça ser uma obra muito modesta, a prática dessa obra aparentemente modesta é que será o início da expulsão das nuvens da ilusão de pobreza. Se algumas pessoas só se interessam em realizar grandes obras de amor, isso significa que, em algum canto do seu coração, existe a vaidade, a vanglória, que lhe suscita o desejo de alardear as suas boas obras. Nas modestas obras de amor é que se revela o amor de Deus, puro e sincero, isento de vaidade e vanglória. O próprio Jesus Cristo, referindo-se a atos de caridade, disse: sempre que o fizestes a um destes pequenininhos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Quando, pela realização de obras de amor, expulsamos as nuvens de ilusão, fazemos resplandecer a luz da imagem verdadeira e agimos iluminando por essa luz, passa a se manifestar em nós a prosperidade de filhos de Deus, que já nos está reservada no reino do céu. Palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento que consiste em realizar obras de amor em todas as ocasiões. São esses os dois elementos que constituem as duas rodas do veículo que transporta até o mundo fenomênico os tesouros infinitos que nos estão reservados no mundo da imagem verdadeira. Agradeço a Deus que me fez compreender esta verdade. Maravilhosa oração para que nós possamos manifestar ainda mais a nossa imagem verdadeira. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero iniciar agradecendo profundamente o amor de todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho, tanto no canal do YouTube da Seichonoe do Brasil, quanto no canal da Seichonoe Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado mesmo. Retribuo e fico muito feliz que as palavras da verdade estão reverberando no coração de todos e levando à luz a mente de muitos. Isso tudo graças a Deus. Meu muito obrigado. Quero mandar um abraço especial a todo mundo que está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos juntos hoje continuar aquele assunto que trabalhamos na semana passada sobre os maus hábitos. Semana passada falamos a cilada dos maus hábitos e hoje vamos falar de como nos livrar dos maus hábitos. É um assunto importantíssimo, muito aplicado, muito útil, que transforma a nossa vida, eleva a nossa manifestação e, por consequência, melhora em muito a nossa vida. Nós não podemos ser aquelas pessoas que semeiam somente coisas negativas no mundo. Não, pelo contrário. Nós somos os apóstolos da verdade, nós somos aqueles que receberam a luz de Deus e a nossa missão é levar essa luz e plantar no coração dos nossos irmãos, dos nossos amados companheiros de caminhada, para que construamos o paraíso aqui na face da terra. Isso só será possível se nós conseguirmos realmente concretizar o amor de Deus na nossa vida prática. E isso é um excelente hábito, é uma excelente virtude a ser construída. Então vamos lá? Hoje nós vamos estudar e aprender como nos livrar dos maus hábitos. Óbvio que eu não vou esgotar o assunto. Nós temos inúmeras formas de
retirar os maus hábitos, inúmeras formas. Eu vou abordar algumas que são muito úteis e assim, de fácil utilização. Algumas são muito simples. Você vai falar assim, nossa, é só isso? Que você verá o quanto que isso vai te ajudar, o quanto que isso vai te ajudar, o quanto que isso vai te elevar, o quanto que isso vai transformar a sua vida. Continuarei utilizando como livro-texto o livro A Verdade, volume 6, da coleção A Verdade, que ela é composta de 10 volumes mais o volume suplementar. Não se confunde com a coleção A Verdade da Vida, que são de 40 volumes de capa amarela. Esse aqui, apesar de ter amarelo, é só um pedacinho, né? A Verdade da Vida é todo amarelo. Então essa coleção A Verdade é maravilhosa. Esse é o volume 6, que fala sobre vida. Então nós vamos continuar e hoje eu vou pedir até licença que eu vou ler um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Reescrevi aqui no quadro aquilo que eu havia escrito na semana passada. Hoje, livre-se dos maus hábitos. Na semana passada eu expliquei um pouquinho desse sistema, de como os hábitos eles são construídos na nossa mente e como eles geram uma armadilha que faz com que a gente fique preso a eles e acabe repetindo constantemente na nossa vida. Então, os hábitos, mesmo os pequenos, mesmo você acreditando que pode parar, eles vão sendo gravados pelos pensamentos e sentimentos dentro de você, que gera o seu karma conforme a linguagem budista, ou sua cruz conforme a linguagem cristã, e fazem com que o seu corpo carnal, que é apenas uma simbologia do seu corpo espiritual, tenha situações negativas, se forem maus hábitos, e situações positivas, se forem bons hábitos. Olha que interessante. Tem algumas pessoas que já nascem alto astral. Ela já vem assim, sabe, sorridente, com fé. É aquela pessoa que onde chega faz todo mundo feliz. Isso é uma situação positiva, é um karma positivo advindo de um bom hábito que ela já tem gravado na sua mente. Então aquelas pessoas que gostam de se alegrar, normalmente são pessoas que levam alegria. Tem pessoas que não gostam de se alegrar, essas são mais negativas. Então ela acaba tendo situações negativas advindas dos seus pensamentos, sentimentos, decorrentes do seu karma negativo, da sua cruz negativa que carrega. Então, na palestra passada, eu expliquei esse sistema. Falei que a pessoa, quando ela acha que é apenas corpo carnal, aqui ó, quando ela não desconhece esse início, quando ela acha que ela é apenas corpo carnal, isso aqui fica uma coisa aleatória. Quando nós compreendemos que nós somos um ser espiritual que manifesta-se pelo corpo carnal, ou seja, o corpo carnal é nosso instrumento de trabalho no mundo das formas, você entende que os maus hábitos foram formados na mente e não é uma coisa restrita ao corpo. O que quer dizer com isso? Tem pessoas que acham que os maus hábitos fazem parte dela, quando não são. Os maus hábitos simplesmente são acúmulos de pensamentos e sentimentos não condizentes com sua natureza espiritual, sedimentados na sua mente. Então foi basicamente isso que nós trabalhamos na semana passada. E hoje o que nós vamos trabalhar? Livrar dos maus hábitos. Como é que a gente faz para nos livrarmos dos maus hábitos? Para tanto, eu vou ler o livro. Deixa eu ler o livro antes de apagar. Vamos lá, que nós vamos ler alguns trechos. O meu é a primeira edição, verdade, volume 6. E vamos lá para alguns pontos aqui que são muito importantes. Estou na página 286. O título desse capítulo que eu vou ler é Caminho para se livrar dos atos pervertidos. Caminho para se livrar dos atos pervertidos, dos maus hábitos. Então, um consulente pergunta ao professor Masaharu Taniguchi, abrindo um parênteses, por isso que eu falo que a gente tem que ler os livros da Sei Chonoe. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, puxa, preletor, eu fiquei tão triste de ter conhecido a Sei Chonoe agora, eu queria ter conhecido na época que o mestre ainda estava vivo, estava com o seu corpo carnal, porque vivo ele continua até hoje, mas que ele estava com o seu corpo carnal, que eu ia fazer tantas perguntas para o mestre. E eu falei, não se preocupe, se você veio, agora é que é a sua missão. E mais, o mestre fez questão de deixar tantas perguntas e respostas nos livros, gente. É tanto livro com pergunta e resposta que você vê, gente, que maravilha. O que acontecia? Nas reuniões da Sei Chonoe, muitas tinham taquígrafos
que anotavam, em outras o mestre se lembrava de tudo o que havia conversado no dia seguinte. Ele transcrevia. É comum, tem até trechos do livro A Verdade da Vida e de outros volumes, que as pessoas perguntam, mestre, nessa reunião tinha um taquígrafo? E ele fala, não tinha taquígrafo. Simplesmente eu lembrei de tudo o que foi dito durante a reunião e transcrevi no livro. Então você vê, porque era algo espiritual, era algo que precisava ser dito, era algo que fazia parte, ou que precisava fazer parte da verdade. Então o professor Masaharu Taniguchi ia e conseguia transcrever tudo de forma maravilhosa. Então olha só, neste livro aqui é mais um livro que a gente tem uma pergunta formulada por alguém e o mestre respondendo. Então olha que fantástico, as pessoas perguntavam, o mestre respondia, a gente tem isso até hoje, sedimentado, guardado, assim, esse tesouro precioso dentro dos livros sagrados. Por isso que eu sempre bato na tecla. Quer conversar com o professor Masaharu Taniguchi? Quer conversar com o professor Seiichi Taniguchi? Leia os livros. Você verá as aulas que você receberá diretamente deles. Então vamos lá. Fechando parênteses. O consulente pergunta, então, que devemos fazer para nos livrar dos atos pervertidos que cometemos por hábito? Professor Masaharu Taniguchi responde, se você deseja se livrar de algum ato pervertido, o importante é não se lembrar disso. No caso de ser uma mulher, se deixar de se encontrar com ela, acabará não sentindo mais atração por ela. Se não consegue mais trabalhar enquanto não encontrar com ela, já perdeu a autonomia e transformou-se em escravo dessa mulher. Quem diz que não consegue mais trabalhar se não tiver uma amante, já é escravo da mulher. Quem não aguenta ficar sem fumar, é escravo do cigarro. Um homem sente atração por uma mulher porque pensa nela. Sente de vontade de fumar porque pensa no cigarro. Somos atraídos por aquilo em que pensamos. Somos atraídos por aquilo em que pensamos. As pessoas são arrastadas por aquilo que foram seduzidas e se tornam escravas disso. Se desejamos nos livrar de alguma tentação, em vez de pensarmos em fugir dela, devemos pensar em algo oposto. Se estivermos magoados, não adianta pensar, como vou superar esta mágoa? Não aguento mais. Mágoa, desapareça, pois não desaparecerá enquanto estivermos pensando nela. Enquanto estivermos mentalizando a palavra mágoa, tudo que essa palavra nos faz lembrar se reunirá ao nosso redor e a mágoa não desaparecerá. Por isso, se desejamos livrar-nos da mágoa, devemos, por exemplo, mentalizar o seguinte: minha alma é livre, sou feliz, sou a própria felicidade. Eu acredito que sou feliz, acredito em Deus e em todas as pessoas. Todas as pessoas sentem simpatia por mim e não me contenho de alegria. Mentalizando assim o contrário, sem pensar absolutamente na palavra mágoa. Assim é o pensamento de luz. Se estivermos temendo algo, não terá muito efeito mentalizar. Vou me livrar deste temor, não aguento mais, vou expulsar esse temor da minha mente. Enquanto estivermos repetindo a palavra temor, estaremos evocando cada vez mais o temor. Portanto, devemos mentalizar o seguinte: sou filho de Deus, Deus é onisciente e onipotente. Portanto, nada existe que seja hostil a mim. Estou ciente de que tudo e todos somos igualmente filhos de Deus e amo a todos como os meus irmãos. Sou o próprio Filho de Deus, onisciente e onipotente. Aonde me dirijo, só existe o bem. Basta mentalizarmos firmemente: eu sou filho de Deus, sou onisciente e onipotente. Ou eu sou a própria coragem. Se sempre mentalizarmos boas palavras e concentrarmos a mente nelas, ocorrerá, de acordo com esse pensamento, uma mudança na nossa atmosfera mental, que é o acúmulo de karmas, que envolve o nosso eu verdadeiro, modificando a atmosfera da nossa personalidade. Nesse sentido, a mentalização ou a leitura em voz alta das palavras de meditação que constam na parte final de cada capítulo do livro Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, ou das palavras de cada dia da Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária, aprimorará a atmosfera do nosso caráter e, consequentemente, melhorará nosso destino. Que leitura maravilhosa! O professor Masaharu Taniguchi já dá 2 dicas aqui de livro: Comande Sua Vida com o Poder da Mente e Sutra em 30 capítulos para a leitura diária.
Inclusive, o Sutra em 30 capítulos para leitura diária eu faço todos os dias na minha oração. Eu tenho 2 volumes que ficam no meu oratório. Então vamos lá. Olha o tanto que o mestre trouxe aqui para nos mostrar. Primeiro ponto que ele nos trouxe, que eu vou anotar para que a gente consiga se livrar dos maus hábitos. Primeiro ponto, vou anotar, mas antes de eu anotar, deixa eu só explicá-lo aqui utilizando esse gráfico antes de apagá-lo. Mentalizar o contrário. Por que o professor Masaru Taniguchi fala que nós devemos mentalizar o contrário? Exatamente para sedimentar dentro de nós o pensamento diferente. Estou magoado, sinto mágoa, tenho raiva, tenho ódio. Isso gera um mau hábito, isso manifesta no corpo como uma repetição que nos leva à situação negativa. Se eu quero tirar, se eu quero transformar esse mau hábito, o que eu preciso fazer? Gravar os pensamentos e sentimentos, gravar pensamentos e sentimentos positivos de tal forma que ao invés de eu pensar na mágoa, eu vou pensar naquilo que é elevado, no perdão, no amor, na felicidade, na reconciliação. Isso faz com que o meu hábito deixe de ser mal, passe a ser positivo e atraia situações positivas. Então, ou seja, os pensamentos e sentimentos, eles geram uma camada de vibração ao redor do ser humano. Essa camada de vibração, nós podemos chamá-la de caráter, nós podemos chamar... Aqui, ó, deixa eu completar aqui, ó. A gente pode chamar de caráter, a gente pode chamar de... Deixa eu até pegar aqui a palavra que o professor Masaru Taniguchi usou, para eu não falar muito diferente. Aqui, ó. A atmosfera da nossa personalidade. Tá aqui. A atmosfera da nossa personalidade, o nosso caráter. Então, nós temos aqui uma faixa de vibração invisível, que ela é perceptiva. É a atmosfera da nossa personalidade. Atmosfera da nossa personalidade. Então, o que acontece? Essa atmosfera da nossa personalidade, ela pode estar impregnada de coisas negativas, o que atrai situações negativas, semelhante atrai semelhante, ou ela pode estar impregnada de coisas positivas, que atrai situações positivas. Quanto mais nós trabalharmos nossos pensamentos e sentimentos, mais essa atmosfera vai se transformar. E essa atmosfera, ela é o acúmulo de hábitos nossos. Então, quem anda agradecendo, eu agradeço, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Começa a construir ao seu redor uma atmosfera de gratidão. Semelhante atrai semelhante. Essa atmosfera de gratidão atrai situações positivas que mereçam gratidão. Já a pessoa que só anda reclamando, que tem um hábito ruim de só falar negativo, ela vai criando uma atmosfera ruim e essa atmosfera atrai situações negativas. Então presta só atenção, o acúmulo de pensamentos e sentimentos causados pelos hábitos influencia a sua atmosfera e a sua personalidade. Quanto maior o número de maus hábitos que você tem, pior é a sua atmosfera de personalidade, por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Esse é o típico caso daquela pessoa que tem 4 faculdades, 3 cursos especializantes, 2 mestrados, 1 doutorado, 1 pós-doutorado, e às vezes a pessoa não consegue nada na vida. Ah, preletor, teve um cara no Rio de Janeiro há um tempo atrás que ele tinha várias faculdades e ele não conseguia emprego. Aquele caso ali, você tem casos de pessoas que vêm fugidas do seu país, nessa crise humanitária que o mundo vive agora, dos imigrantes, né, das pessoas que não conseguem mais viver na sua terra, você tem um outro aspecto de projeção. O que eu estou querendo trabalhar é aquela pessoa que ela tem condições, e em falar nisso ele depois arrumou um emprego. Quando saiu a reportagem dele, logo depois ele arrumou um emprego.
Então, o que acontece? É aquela pessoa que ela tem as condições, ela vive no meio adequado a ela está no meio do qual ela cresceu, do qual ela convive, do qual ela tem experiência, e mesmo tendo capacidade, mesmo tendo estudo, mesmo tendo todas as condições, não consegue situações positivas. Por quê? A sua atmosfera não é uma boa atmosfera. Tem pessoas que são inteligentíssimas, mas a atmosfera dela é uma atmosfera pesada. Por quê? Em que pese a sua inteligência seja alta, ela está impregnada de maus hábitos, critica, julga, é arrogante, é petulante. E isso vai gravando uma atmosfera ruim que causa, repulsa nas outras pessoas. O mesmo acontece com pessoas bonitas. Tem pessoas que são muito bonitas, muito bonitas. A pessoa chega assim, você fala assim, caramba, olha que karma positivo que você veio para nascer bonito desse jeito. Mas você olha para a pessoa, você não sente a menor simpatia por ela, pelo contrário, você tem até uma certa aversão. Por quê? Por mais que o corpo seja bonito, a atmosfera da personalidade é feia. Pensamentos vis, pensamentos baixos. Então a pessoa ela acaba sendo até maltratada pela sua própria condição, da sua atmosfera ser ruim. Por isso que quando a gente muda a nossa atmosfera, a nossa vida muda. Você muda a atmosfera, a sua vida muda. Por quê? Porque você vai ser levado para um ambiente onde está a sua nova atmosfera. Se você tinha uma atmosfera baixa e você constrói uma atmosfera alta, você vai ser levado para a atmosfera alta. Então, se você era baixo e você muda os seus pensamentos, o seu lugar que era ruim se transforma em lugar bom. Você pode reparar, lugares em que são muito ruins, as pessoas são muito baixas. Lugar em que o lugar é bom, as pessoas costumam ser pessoas muito mais altas. Altas e baixas que eu quero dizer é no nível de maus hábitos e bons hábitos. Olha que interessante. Você vai em duas festas, não estou falando de condições financeiras, eu estou falando de condições espirituais. Você vai em duas festas. Uma, as pessoas só falam mal dos outros, só criticam, elas só ficam detonando aquilo que está ao redor. É uma festa ruim, não é aquele local que você sai divertido. Aí você vai numa outra festa, onde as pessoas falam de coisas bonitas, de lugares maravilhosos, onde as pessoas se confraternizam. É uma festa que você sai encantado. Por que isso? Mesmo em que ambas tenham boa comida, boa música, é pelo nível das pessoas que frequentam. Então, lugares ruins são lugares de pessoas baixas, porque a atmosfera da personalidade da pessoa é lá embaixo, semelhante atrai semelhante. Então, isso aqui é importantíssimo. O professor Masaru Taniguchi explica como é que eu faço para eliminar um mau hábito. Comece em não pensar nele. Então, vamos lá? Vou apagar esse quadro aqui. E detalhe, modo de viver da Seichonoe. Ao invés de eu focar aqui, eu passo a focar aqui. Quanto mais eu foco no meu eu espiritual, na minha imagem verdadeira, mais eu gravo nos pensamentos e sentimentos aquilo que é elevado. Aquilo que é elevado muda a minha atmosfera da personalidade e me leva para situações positivas. Olha que interessante. É dessa forma que funciona. Qual é o modo de viver da Seichonoe? É ver sempre o lado positivo das coisas. E o que significa isso? Ver o lado positivo das coisas é trabalhar para que eu dê muito mais ênfase, trabalhe muito mais a percepção da bênção da minha imagem verdadeira e fazer com que esses pensamentos e sentimentos gravem ao ponto de mudar a minha atmosfera e me levar para situações positivas. Ou seja, fazer com que eu elimine os maus hábitos e construa bons hábitos. Então, assim que é feito. Obrigado, Gustavo. Então, assim que é feito. Por que a gente pratica meditação Shinsokan todos os dias? Para que nós possamos focar na nossa imagem verdadeira, construamos bons pensamentos e sentimentos, transformemos a nossa atmosfera da personalidade e mudemos para situações positivas. Por que eu tenho que ler a Sutra Sagrada? Para que nós possamos compreender a nossa imagem verdadeira, construamos pensamentos e sentimentos positivos, para que transformemos a nossa atmosfera da personalidade, para que possamos ser levados para situações positivas. Por que eu tenho que ir para as associações locais, frequentar a reunião, ir para as academias de treinamento espiritual da Seichonoe?
para que possamos entender ainda mais a nossa imagem verdadeira, possamos sentir a nossa imagem verdadeira, possamos praticar em atos concretos o amor do qual é composta a nossa imagem verdadeira e assim tenhamos pensamentos e sentimentos positivos para sedimentá-los no nosso subconsciente, transformar a nossa atmosfera da personalidade e levar para situações positivas. É por isso que quem pratica Seichonoye muda a vida. Quem só frequenta Seichonoye e continua com os maus hábitos, continua enfrentando as situações negativas. É por isso que é muito comum. Preletor, eu estou assim muito triste porque tem 10 anos de Seichonoye, até agora não mudou nada. Aí eu pergunto, está praticando? Não. Você repete agradecimento diariamente? Não, não faço. Infelizmente não tenho tempo. Faz a meditação Shinsokan? Também não gosto. Eu não gosto de fazer meditação de Shinsokan. Lê a Sutra Sagrada? Eu acho tão comprida. Quando, depois da segunda linha, depois de Deus, um dia um anjo vindo da Seichonoye, eu já estou de saco cheio, já não quero mais ler. Lê algum livro da Seichonoye? Não leio. Eu acho eles bonitinhos, eu gosto da capa, mas eu tenho uma preguiça de ler. Eu gosto de ver novela, eu gosto de ver Big Brother, eu gosto de ver todos aqueles programas que são extremamente úteis e necessários ao crescimento e evolução da humanidade que passam na TV. Então eu não tenho tempo para isso, porque eu trabalho de dia, aí no meu dia eu passo o dia falando mal, tendo um pensamento negativo, achando que vou perder emprego e que vou passar a crise. E à noite eu fico assistindo esses programas que só falam da vida alheia, que só ficam mostrando a vida dos outros. Aí eu não consigo entender por que minha vida não muda. Aí eu falo, por que será que sua vida não muda, né? Por que será? Os maus hábitos imperam. Como é que a gente faz para a vida mudar? Você tem que mudar a sua atmosfera da personalidade. O que é a atmosfera da personalidade? É a vibração dos seus pensamentos e sentimentos que estão no seu interior. Só vão mudar se você começar a focar em outro lado. A Seichonoye é tão fantástica que ela te dá um outro foco radicalmente oposto. Porque a nossa gratidão não é aquela gratidão, Deus, obrigado porque eu ganhei dinheiro. Isso é gratidão parcial. A gratidão verdadeira da Seichonoye é, Deus, obrigado, eu sou a sua imagem e semelhança. Olha que coisa forte, olha que coisa poderosa. Preletor, mas isso não é muito arrogante, não? Se eu falar que a imagem é a semelhança de Deus, a minha imagem verdadeira, não. Seria arrogante se eu falasse que o meu eu carnal é a imagem e a semelhança de Pai. Por dois motivos. Primeiro que não é, e segundo eu estaria zoando Deus. Porque se você falar que essa aparência aqui é a imagem e a semelhança de Deus, pera lá, Deus não é limitado assim. A minha imagem verdadeira é. Por que eu afirmo? Porque quem criou ela foi Deus. Simples assim. Eu sou filho do cara. O cara que me criou, foi Deus que me criou. Então, a minha imagem verdadeira é de filho de Deus. E detalhe, você também. Porque Deus também o criou. Deus também a criou. Então, a sua imagem verdadeira também é a imagem e a semelhança de Deus. Não sou só eu, somos todos nós. Essa é a nossa imagem verdadeira. Então, a gratidão da Seichonoye é a gratidão de Deus. Obrigado por eu ser vida, obrigado por eu ser imortal, próspero, harmonioso, pura sabedoria. Deus, obrigado por eu estar aqui agora, no paraíso, criado por Ti. É assim que é a gratidão verdadeira da Seichonoye. Claro que nós utilizamos o expediente da gratidão relativa para chegar à gratidão absoluta. Inclusive tem até palestra no canal falando sobre isso, da gratidão relativa para nós chegarmos na gratidão absoluta. Só que o ponto é o seguinte, nós temos essa fonte inteira de gratidão, essa transformação da nossa percepção da vida, para o quê? Para que nós possamos mudar os sentimentos, eliminar os maus hábitos, mudar a atmosfera da personalidade e construir situações positivas que irão mudar a nossa vida. É interessante, muda a vida quem pratica Seichonoye. Por isso que a gente fala, quem praticou transforma a vida. Por que transforma a vida? Porque muda a atmosfera. Lei do semelhante, gente. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Situações positivas. A lei dos semelhantes ela é tão forte que ela se manifesta na forma física, gente. Os átomos, eles são atraídos. Os átomos, eles são atraídos pela afinidade, gente. Afinidade. É a afinidade que atrai. A sabedoria de Deus com a afinidade, ela já está presente. Na nossa vida, nós atraímos aquelas pessoas que têm afinidade com a gente. Elas são diferentes. Ter afinidade não quer dizer que é igual. Ter afinidade é que você tem mesmo nível vibratório. Isso que precisamos entender. Porque às vezes a pessoa é diferente, mas ela tem o mesmo nível de vibração.
Logo, vocês são atraídos porque vocês têm afinidade. Não de átomos, mas vocês têm a afinidade. Mas também de átomo, porque acaba que o átomo é projeção da mente também. Então, o que acontece? Então, quando você transforma aquilo que está dentro de você, você muda a sua atmosfera da personalidade. Então, vamos agora, compreendendo isso, vamos agora ver algumas ferramentas maravilhosas para que possamos nos livrar dos maus hábitos. E o professor Masaharu Taniguchi começa, que isso aqui que eu acho fantástico. A Seichonoye, ela é prática, ela te traz ferramenta. A gente não fala só bonitinho. Nossa, que lindo, preletor, você fez um desenho tão bonitinho. Mas não basta só o desenho bonitinho. Eu preciso de práticas para livrar dos maus hábitos. Livre dos maus hábitos. Primeiro, vamos lá. Primeiro, não pensar neles. Mas, preletor, isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Em momento algum eu vou falar que isso aqui é moleza. Mas nós temos os mecanismos. Olha só. Eu tenho medo quando meu filho viaja. Isso é muito comum acontecer. Meu filho vai viajar de ônibus, vai viajar de avião, eu tenho morro de medo. Eu acho que o avião vai cair, que o ônibus vai capotar, que vão ser assaltados, vai ter um atentado terrorista. Então as pessoas ficam com muito medo. Então, à medida que você pensa no negativo, ele vai gravando, vai gerando um mau hábito. Qual é o mau hábito? Daqui a pouco você está neurótico, você está nervoso, você acaba prendendo o teu filho, você não deixa que ele viva as experiências necessárias porque você tem medo e o seu amor, apego acaba o segurando. Então, o que você pode fazer? Eu não vou me preocupar? Não se preocupar é difícil. Para quem tem o hábito de se preocupar, não se preocupar é difícil. O que você vai fazer? Oração. Aí você começa, ao invés de você pensar, ai meu Deus, meu filho vai viajar, você começa, Deus, muito obrigado, abençoa a vida do meu filho, ele é protegido por Deus, Deus está em todos os lugares, a viagem dele vai ser maravilhosa. Preletor, mas eu fiz essa oração uma vez e não consegui sentir isso. Por quê? Porque o mau hábito de se preocupar está fortemente gravado. Então o que você precisa fazer? Oração na quantidade necessária para você se sentir tranquilo. Vai ser uma? Não. Talvez 10, 20, 30, 100, 1000, 10 mil, não importa. Mas você precisa fazer o necessário. Porque no momento em que você está fazendo a oração, a mentalização, você não está pensando no mau hábito. Você não está pensando no mau hábito. Então você muda o foco mental. Você muda o foco mental. Então, mudar o foco mental é fácil. Simplesmente não pensar neles é difícil. Se você ficar sentado pensando, eu não vou ficar preocupado, você se preocupa. Porque na hora que você fala, não vou ficar preocupado, dá uma vontade de se preocupar, é na hora. É a mesma coisa você virar e falar assim, você acaba de almoçar e você fala assim, acho que não quero tomar um sorvete. É a mesma coisa de você falar, eu quero tomar um sorvete. Porque na hora que você fala, eu não quero tomar um sorvete, você pensou no sorvete, dá uma vontade de tomar sorvete. Então, o que você pode fazer? Muda o foco. Você fala assim, não, estou emagrecendo, estou na minha dieta, vou manter firme o meu compromisso, está chegando o verão, projeto o verão, eu tenho que entrar naquela roupa de banho, então vamos lá, vamos manter firme. Então, você muda o foco mental. Mudar o foco mental ajuda muito. Ainda mais quando você tem inúmeras palavras da verdade que suscitam a essência da vida de Deus dentro de você. Então, não pensar neles, mudar o foco mental. Faltou um R aqui, mudar. Mudar o foco mental. Um R caiu. Professor Masaharu Taniguchi continua. Nós vamos agora para uma página um pouco mais à frente. E nós vamos continuar aqui a leitura. Numa nova pergunta, o professor Masaharu Taniguchi fala, você precisa ter, estou na página 289,
Você precisa ter força de vontade. Já está aqui o segundo. Força de vontade. Força de vontade. Força de vontade. A força de vontade, gente, é tudo. Como é que eu crio força de vontade? Exatamente repetindo dentro da sua fala diária palavras que te incentivem, criando bons hábitos. Quer ver um exemplo? Você tem um hábito de, antes de dormir, você botar vídeos no celular e você acaba tendo insônias, dormindo muito mal. No dia seguinte você acorda super chateado porque você colocou vídeos. Um outro exemplo, você tem um hábito de gritar com a sua família. Quando você vê, você já está irritado, aquilo explode em você e você acaba gritando com seus familiares. Depois você fica magoado, chateado e não gostaria de ter feito isso. Você tem um hábito de falar mal das pessoas. Então você acaba que quando você vê, você já fofocou, já soltou aí uma maledicência e depois você se arrepende. Então o que acontece? Isso daí é decorrente de uma força que te impulsiona pela repetição. Os maus hábitos, eles são criados pela repetição. Então, o que nós precisamos fazer para criar bons hábitos é repetir de forma contrária. Por isso, mudar o foco mental. É repetir de forma contrária. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, contar uma pequena história. Eu estava como presidente regional dos jovens aqui da Regional DF Brasília. E uma vez viajou um ônibus para a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. E esse ônibus foi com aproximadamente 15 juvenis, que são jovenzinhos de 10 a 14 anos, e eles foram para o treinamento e foram com os coordenadores de ônibus e tudo mais. E eles foram era uma segunda-feira e iam retornar no domingo. E eu fui acompanhando, ligando, sabendo como é que estava todo mundo e tudo mais. Do domingo para segunda-feira, às 2h30 da manhã, eu sou acordado por uma ligação de uma mãe desesperada, falando que não estava conseguindo falar com o filho que estava nessa caravana, e ela estava chorando, meu filho morreu, esse ônibus caiu numa ribanceira, tem que chamar a polícia. Eu falei, mas calma, a gente precisa ver se a gente consegue falar com alguém. E ela desesperada, eu falei, fique tranquila, eu vou tentar entrar em contato com alguém. Aí eu despertei, por óbvio, né? E comecei a tentar ligar para todo mundo. Nenhum telefone atendeu. Naquele momento você começa também a ficar angustiado. Eu comecei a ficar angustiado, caramba. É muito assim... É muito ruim, você tem vários telefones, você tinha 4 coordenadores, tinha coordenador lá que tinha 2 telefones, eu não consegui falar com ninguém. Aí eu parei e falei, e agora, o que eu vou fazer? Dormir eu não consigo mais. O que eu vou fazer? Vou mudar o foco. Sentei no meu oratório, falei, queridos e amados antepassados, vou ler a Sutra Sagrada agora, que vocês permitam que eu tenha tranquilidade, paz, para resolver essa situação que com toda certeza, todos os meninos lá estão abençoados pela vida de Deus. Guiem a minha vida. E comecei a ler a Sutra Sagrada, terminei de ler a Sutra Sagrada, ainda não estava apaziguado, eu ainda estava me sentindo um pouco inseguro. O que eu fiz? Li a Sutra Sagrada de novo, e comecei a ler a Sutra Sagrada de novo. Quando eu cheguei no finalzinho da Sutra Sagrada, me veio uma sensação no coração do seguinte, ligue. Aí eu liguei. Quando eu liguei, alguém atendeu e falou, ô João, tudo bom? Eu falei, opa, onde é que vocês estão? Já estamos dentro do Distrito Federal, já estamos chegando na Regional DF Brasília. Aí eu, que maravilha. Quando eu fui perguntar o que aconteceu, 4 celulares descarregaram a bateria, sobrou um. Esse um celular estava fora da área de serviço porque a operadora, por incrível que pareça, gente, era uma operadora telefônica que não pegava. Vocês acreditam nisso? Aquele telefone era de uma operadora que não pegava naquele trecho em que se tentou ligar. Ou seja, na hora que eu mudei o foco, eu não pensei no problema. Isso me ajuda a criar um bom hábito. Qual o bom hábito? Antes de me preocupar, sempre fazer a oração.
Outra situação também, para trazer exemplo, já que o tema de hoje é livre-se dos maus hábitos, vamos trazer então um outro exemplo, que esse também foi muito interessante. Eu e minha esposa fomos viajar para São Paulo, a gente ia assistir a convenção, a conferência do nosso Supremo Presidente da Seitonoi, professor Masanobu Taniguchi, ia ser lá em São Paulo. Decidimos viajar no período da tarde, então a gente adiantou o trabalho para a gente conseguir viajar. Acabou que, por um imprevisto do trânsito, perdemos o avião por 10 minutos. Cheguei no guichê, fui conversar com a moça falou assim, não tenho o que fazer agora, só comprando uma nova passagem. Quanto é que está a passagem? A unidade da passagem está R$ 1.200. Eu, quê? Hoje em dia até que esse valor está até um valor assim, está alto, para um trecho Brasília-São Paulo está alto, mas até que é um valor assim que antigamente isso aí era muito, muito alto, né? Aí, o 1.200 o trecho, eu falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, gente, como é que eu vou fazer? Eu já estava com o ingresso pago, o hotel já pago, estava tudo pago, só me esperando. Meu pai e minha mãe já estavam lá em São Paulo, estavam lá no restaurante me esperando chegar, e eu preso em Brasília porque perdi o voo. Aí, o que acontece? Fui no outro guichê, deixa eu ver a passagem daqui, quanto é que está Brasília, São Paulo? R$ 1.300. Aí, o que isso? Fui no outro guichê, quanto é que está? R$ 1.450. Eu falei, se eu continuar assim, vou chegar no final do corredor, vai estar R$ 3.000. Eu só vai aumentando. Aí eu fui tentar resolver o problema no guichê da companhia que eu havia perdido o voo, né? O que acontece? Fiquei aguardando para conversar, conversei com a moça e estou lá conversando um tempo. O que minha esposa fez? Tudo pago, precisando viajar, minha esposa, ao invés de se preocupar, o que ela fez? Sentou numa cadeira do aeroporto e começou a ler a Suta Sagrada. E eu lá, correndo para um lado, correndo para o outro, tentando resolver, e ela só lendo a Suta Sagrada. Leu uma vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes, e eu ainda estava conversando. Olha só o que aconteceu. Conversei com a mulher, expliquei toda 1 hora sendo atendido, e a mulher falou assim, não tem o que fazer, o senhor vai ter que comprar as passagens. Aí eu saí da conversa com ela e fiquei lá fazendo conta para ver de onde que eu ia tirar dinheiro para pagar essa passagem. E estou vendo, divide lá, você divide R$ 2.400 em 2.400 vezes, né? Estou lá fazendo as contas, tudo mais. Aí voltei para a fila para ser atendido pela moça. E estou lá, já tinha conversado com a moça, estou lá esperando. E nisso um outro passageiro com mega problema e ela está aqui e conversa. Daqui a pouco chegou uma moça toda tranquila, parecia que tinha acabado de chegar, toda descansada, parou no guichê, virou para mim próximo. Eu falei para ela, não, obrigado, eu já expliquei toda a história para ela, vou esperar aqui com ela. E eu já estava lá, qual era a minha decisão? Comprar a passagem. E minha esposa lá lendo a Suta Sagrada. Aí eu estou assim, moça, tudo bem, estou aqui à disposição. Aí eu parar, de repente me deu um impulso. Vai nela, você já está esperando aqui um tempão a moça aqui. O problema do cara não vai resolver tão cedo, você conta toda a história de novo para a moça lá e tá tudo bem. Aí eu, tá bom, moça, deixa eu ir com você. Ela, obrigado. Aí eu cheguei, 2 passagens para São Paulo. Aí era 2 passagens? Ok, né? Aí de repente me deu vontade, porque eu falei, não vou repetir tudo de novo. Eu já sabia que ia ter que comprar passagem. Todo mundo já tinha me falado que não tinha como resolver. Eu falei, então tá tranquilo. Cheguei para ela e falei assim, moça, aí eu pedi as 2 passagens, né? Aí ela tá lá digitando, eu falei assim, nossa, que pena, né? Isso tudo que eu perdi o voo. Ela parou de digitar, levantou o olho, virou para mim, perdeu o voo? Falei, perdi, acabei de perder o voo, ela. E por que o senhor está comprando? Aí eu, é porque o voo foi com milhas e me falaram que não tem como. Ela, que não tem como, seu João. Peraí só um minutinho, me dá o seu localizador. Na hora que pegou o localizador, digitou, ela terminou. Pronto, seu João, já está emitidas 2 passagens para o próximo voo, vai te custar R$50. Eu, R$50? Ela, R$50. Eu, posso te dar um abraço? Pode dar um abraço, você acabou de me economizar R$2.350. Ela, não, obrigado. Eu falei, moça, você salvou minha vida, meu Deus, que alegria, tudo mais. Aí o que acontece? Quando eu cheguei, está lá minha esposa tranquila, terminando a Suta Sagrada. Resolveu, amor? Eu resolvi. Quando eu contei para ela, eu tinha certeza que ia dar certo. Por que ela tinha certeza que ia dar certo? Porque cria-se o bom hábito de sempre orar antes de ficar bravo, antes de gritar, antes de chutar o balcão, antes de tacar a atendente para cima, antes de cuspir na cara, de dar um míssil de bazuca no avião que está decolando. As pessoas explodem pelos maus hábitos e se esquecem de receber a situação e com ela, com força de vontade, construir um bom hábito. Olha que hábito maravilhoso! Simplesmente
simplesmente sentou e fez oração. Um outro ponto, apagão. Essa também aconteceu, essa também foi muito legal, Apagão. A pessoa que me contou isso foi muito interessante. Lembra quando teve aquele ano que teve o apagão aéreo, que os voos, teve greve dos controladores, os aviões não saíam, então demoravam de 4, 5 horas. Então o que acontece? Uma pessoa foi no guichê e falou assim, moço, eu estou com a viagem véspera de Natal, eu preciso chegar na minha família. E a atendente falou assim, infelizmente nós não temos mais lugar, nós não temos como remarcar. O senhor só vai conseguir viajar no dia 25, você não consegue mais viajar no dia 24. Aí ele, puxa, mas é que a minha família, sabe, eu estou precisando tanto. Aí ela falou assim, infelizmente eu não tenho o que fazer, mas eu vou falar para o senhor o seguinte, aguarda um minutinho, que eu vou dar uma olhada e vou ver o que de repente eu consigo aqui para o senhor. Ele, tá bom. Ele sentou, o que ele foi fazer? Meditação Shinsokan. Começou a fazer meditação Shinsokan e lá, visualizando o mundo de Deus, ele falando, tá tudo certo, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, já sou abençoado por Deus, já sou abençoado, e lê a Sutra Sagrada. Nisso, me chega um outro homem, com 2 seguranças ao lado, e fala assim, eu exijo que você me coloque no voo agora, porque eu preciso viajar no Natal. Senhor, não tem vaga. Não me interessa. Eu sou deputado federal e você vai me colocar nesse voo. Você vai me colocar nesse voo, senão eu vou arrancar o seu emprego. E a pessoa olhou e falou assim, tudo bem. Entrou, colocou o voo, paf, está aqui emitido o seu bilhete, o senhor tem uma conexão, o senhor está indo para o aeroporto de tal estado, o senhor tem uma conexão e o senhor vai chegar lá nesse horário. Ao deputado, era isso que eu queria. E saiu. Deputado, eu estou colocando, não é porque todo deputado é assim, não é isso não, gente. É que a pessoa se identificou como deputado. Nem sabemos se realmente era um deputado, né? Mas a pessoa se identificou como deputado. Aí, no que ela terminou, você vê que a atendente deu aquele momento de deixar a raiva passar e ela chama, meu amigo, vem cá. Aí ele chegou, pois não. Aí ela virou assim para ele e falou assim, ó, consegui um local para você, o seu voo vai sair agora, daqui a 1 horinha, direto, você vai chegar na sua cidade para passar o Natal com a sua família. Hoje ainda, você ainda vai ter o dia 24 e o dia 25 para curti-los. Isso era no dia 23, por óbvio. Né? Então está aqui emitida, né? Aí ela desabafou. Já aquele que veio com arrogância comigo, o que eu fiz? Eu emiti a passagem. Só que eu emiti a passagem do dia 24 com uma conexão de 11 horas. Então ele vai chegar no local dele, só que daqui a um dia e lá vai pedrada. Por quê? Era só ter pedido, porque a gente estava relocando e eu estava descobrindo onde é que estavam as vagas. Como você foi tranquilo? Está aqui. Você foi educado, você me tratou bem? Está aqui, eu te ajudo. Bom hábito, gente. A gente trata bem as pessoas, a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. Independentemente do que a gente recebe, a gente cria um bom hábito. E para fazer isso tem que ter força de vontade. Porque às vezes você tem vontade, você não tem vontade de fazer o que é certo. Mas você tem que ter força de vontade para fazer o que é certo. E nós aprendemos, às vezes a gente tem que segurar, respirar fundo. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim você vai se elevando, assim você vai conseguindo construir, assim você vai conseguindo apaziguar seus sentimentos, apaziguar o seu coração e ter condições de criar bons hábitos. Então, olha só o tanto de história bacana que tem daqueles que tiveram força de vontade de fazer o que é errado, mudar o foco mental, em vez de reclamar, em vez de ter o hábito. Nossa, uma vez a gente estava na Bahia, era uma reunião e as pessoas, uma viagem, a gente estava num local maravilhoso, gente, e as pessoas reclamando. Falei, gente, a pessoa viaja para reclamar, que péssimo hábito, velho. A pessoa tá no paraíso, velho. A pessoa está no paraíso e a pessoa está lá, que porcaria, o ônibus atrasou 5 minutos, aí tá quente. Ué, filho, você está na Bahia, você quer o quê? Se você quer frio, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai para a Antártida. Aí a pessoa reclama de calor, a pessoa reclama disso, a pessoa reclama daquilo. E a pessoa acaba estando num local paradisíaco, vivendo no inferno. Por quê? Isso é mau hábito. O que nós temos que fazer? Ter força de vontade para criar bons hábitos. Aprender a mudar o foco mental. Começar a gravar aquilo que é positivo. Tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas também tem um monte de coisa positiva acontecendo. Então a gente vai e transforma. É mais ou menos como aquela história, né?
a pessoa vai dar, a pessoa trabalha numa companhia aérea e ela vai dar a notícia, né? Isso aí conta essa história, né? Que tinha um funcionário novo que chegaram para ele e falaram assim, ó, avisa lá para aqueles passageiros que o voo vai atrasar 12 horas, o voo que está chegando. Aí ele chega lá e fala, gente, o voo vai atrasar 12 horas. Aí os familiares que estavam esperando, aqueles que iam chegar no avião, ficam revoltados. Ah, que absurdo! 12 horas que nós vamos ter que esperar, 12 horas! Começa a xingar, a brigar com ele, é um absurdo. E ele sai de lá todo assustado e fala, meu Deus, as pessoas ficaram revoltadas, mas não é nossa culpa, teve uma tempestade, o avião teve que aterrissar em outro lugar e por isso que atrasou, né? Aí o funcionário mais experiente falou assim, ó, na próxima vez que for atrasar o avião, deixa que eu dou a notícia para você ver a diferença, né? Aí ele, tá bom, eu quero aprender. Aí, na semana seguinte, um avião, coincidentemente, atrasou também 12 horas, né? Aí ele foi dar a notícia e o mais novo foi acompanhar e o mais experiente falou, vem comigo para você ver como é que é. Quando ele chegou lá, o pessoal falou, e o avião? Ele falou assim, gente, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Aí o pessoal, qual é a má notícia? A má notícia é que um avião acabou de cair e todos os passageiros morreram. Aí todo mundo... Aí ele, a boa notícia é que não é o avião da família de vocês. O avião da família de vocês só vai atrasar 12 horas. Aí todo mundo, graças a Deus! Graças a Deus só vai atrasar 12 horas. Aí todo mundo chorando, se abraçando de felicidade. Por quê? Porque quando a gente muda o foco, as coisas se transformam. Então o que acontece? Temos que ter força de vontade. Por isso que as práticas são tão necessárias. Por que eu tenho que ficar assistindo palestra toda semana? Para você aprender a ter força de vontade, para você aprender a criar força de vontade, por meio da repetição você aprende a mudar o foco da sua mente. Beleza? Vamos lá. O professor Masaharu Taniguchi ainda traz mais. Vamos lá. Depois deve plantar sementes de boas palavras no seu subconsciente. Vamos lá? Terceiro, plantar boas palavras. Olha só, plantar boas palavras. Aonde? No subconsciente. Na mente, né? Subconsciente. Então, observa só, por que a gente passa dever de casa aqui nas reuniões, que você tem que falar, repetir todas aquelas frases inúmeras vezes? Por que a gente fala, leia os livros da Seite Noe inúmeras vezes? A gente não fala leia uma vez, leia inúmeras vezes. Por quê? Porque à medida que você vai lendo, relendo, assistindo, ouvindo, cantando, mentalizando, pensando, contemplando, ouvindo, falando, vendo, ouvindo, lendo, mentalizando, orando, pensando, cantando, ouvindo, vendo, pensando, você vai repetindo, elas vão sendo fortemente gravadas no seu subconsciente e isso transforma os seus hábitos. Então, os maus hábitos, eles são eliminados à medida que nós construímos bons hábitos. Plantar boas palavras no subconsciente é o maior e o melhor de todos os bons hábitos que a gente pode ter. Não é à toa que eu falo isso sempre. Todas as noites eu durmo lendo algum livro da Seite Noe. A maneira que eu tenho de ninar é um livro da Seite Noe. Aí eu estou lá quase dormindo, sabe? Quando o corpo espiritual já está quase saindo, indo embora, e você está lá só lutando com o olho aberto, tentando ler alguma coisa. Aí estou lá morrendo de sono, mas de repente eu leio lá, o homem é filho de Deus. Aí eu durmo, Na hora que eu durmo, esse o homem é filho de Deus vai ficar sendo repetido dentro da minha mente enquanto eu estiver dormindo. Aí eu vou, o homem é filho de Deus, o homem é filho de Deus, o homem é filho de Deus. Aí você dorme e vai criando um bom hábito. De repente você acorda de manhã e você fala, puxa, eu me sinto bem. Por que você se sente bem com coragem e determinação? Porque você plantou no seu subconsciente palavras da verdade, boas palavras. Pratica a meditação Shinsokan, aí você sente que você e Deus são uma só vida. Aí você inspira e sente que não é um simples ar que você respira, mas a própria vida de Deus. Aí você visualiza aquela luz envolvendo você e você, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou um perfeito, maravilhoso filho de Deus. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí você visualiza, você tem aquela sensação maravilhosa, você fica, gente, que coisa maravilhosa. Aí você deita e dorme. Aí você vai plantar no seu subconsciente boas palavras. Por isso que é tão importante praticar a meditação Shinsokan todos os dias, porque na meditação Shinsokan é a que mais grava fortemente dentro de você
boas palavras. É a prática mais forte, é a prática mais assim pesada e eficaz para gravar boas palavras dentro de você, é meditação Shinsokan. Tem pessoas que têm tantos maus hábitos que ela tem que se esforçar muito nas práticas da Seichonei para eliminar, para eliminar. Tem pessoas que assim, o próprio semblante da pessoa já é uma briga. Você olha para a pessoa e você, caramba, por que você está brigando comigo? De tão fechada que é a cara. A pessoa ela olha assim, parece um bulldog, um pitbull, porque de tantos maus pensamentos e maus hábitos, sabe, a pessoa é arrogante, ela sempre olha de cima para baixo. Isso são maus hábitos que vão manifestando e vai refletindo na feição, no corpo da pessoa. Aí a pessoa acaba projetando isso. Então nós precisamos de força de vontade para plantar sempre boas palavras para transformar os nossos hábitos. É interessante que os praticantes da Seichonei, você sempre vai ouvir aquela história, nossa, antigamente eu era intragável, mas hoje você parece uma pessoa assim tão leve, tão agradável, tão legal. Por quê? Plantou boas palavras no subconsciente, construiu bons hábitos. Bons hábitos. Olha que maravilha, gente, o tanto de coisa legal que a gente tem, por isso que a gente tem que estudar muito, muito, muito. Vamos lá. Deve plantar sementes de boas palavras no seu subconsciente, que se transformarão gradualmente numa grandiosa luz que envolverá o seu corpo, fazendo desaparecer seus maus hábitos, fazendo desaparecer os maus hábitos. Da mesma maneira que foi gravado, ele pode ser desgravado. Se acreditar no poder da palavra e pronunciar frases iluminadas, conhecendo nitidamente os seus significados, à medida que for repetindo-as, o pensamento contido nessas palavras se ampliará cada vez mais e finalmente se transformará na atmosfera da sua própria personalidade. Cara, que fantástico! Quanto mais você repetir, quanto mais você focar, mais isso vai se envolver e vai transformar na atmosfera da sua própria personalidade. Aí o consulente vira para o professor Masaharu Taniguchi e fala: já pratiquei muitas vezes a meditação Shinsokan e também tenho mentalizado de vez em quando as palavras de luz, mas ainda não sinto que houve muita melhora no meu caráter. Olha que pergunta, hein? Já pratiquei muitas vezes a meditação Shinsokan e também tenho mentalizado de vez em quando as palavras de luz, mas ainda não sinto que houve muita melhora do meu caráter. Quantas pessoas às vezes me fazem essa pergunta e o professor Masaharu Taniguchi vai lhe responder pessoalmente. O que o professor fala? Não devemos pensar que apenas com uma ou duas mentalizações, nosso caráter, que era desagradável, se transforme num caráter resplandecente. Todo o desenvolvimento da natureza se processa gradualmente. Nenhuma árvore se transforma em gigantesca árvore numa só noite, mas a atmosfera mental que emana de nós todos os dias acaba esculpindo até mesmo o nosso corpo, sem que percebamos. Por isso, aí ele vai aqui explicar, deixa eu ler aqui tudo, vamos lá. Por isso, quem possui mentalidade de professor de curso fundamental tem fisionomia de professor de curso fundamental. Quem foi um militar tem fisionomia própria de um militar. E um músico tem cara de músico. Desse modo, a pessoa não pode esconder a habitual atitude mental dela. Não há nada mais misterioso que o rosto humano. No âmago da fisionomia de uma pessoa, revela-se o balanço geral dos pensamentos que ela vem mantendo. E isso é a expressão do seu caráter e o aroma da sua personalidade. Por isso, mesmo desejando que a atmosfera do nosso caráter seja iluminada, jamais conseguiremos isso em apenas uma noite. Devemos ser mais perseverantes. Devemos ser perseverantes. Perseverar, precisamos ser, deixa eu agora só me achar. Perseverantes. Foi um R aqui a mais. Perseverantes. Deixa eu apagar aqui. Senão o pessoal vai achar que é perseverante. Perseverante. Temos que ser perseverantes. Perseverantes. O que é perseverantes? Aquele que faz, que mantém
que cria hábitos bons de sempre trabalhar o positivo. Devemos ser mais perseverantes, mantendo sempre bons pensamentos e esperar com paciência até que as boas palavras pronunciadas diariamente a nós mesmos se acumulem no subconsciente e revelem uma grandiosa força. Caso contrário, corremos o risco de que apenas pensamentos desagradáveis que temos sem querer no dia a dia formem a atmosfera do nosso caráter. Então devemos ser perseverantes e termos paciência. Paciência. Por que isso aqui, gente? É como se fosse uma planta. Você tem que ter paciência. O que isso quer dizer? Você tem que acreditar que o que você está plantando vai germinar. Por isso você é perseverante em continuar, tendo força de vontade para mudar o foco mental e com paciência esperar a transformação. Temos que ter perseverantes. Você não consegue ligar no seu fogão e ferver a água a 100 graus Celsius instantaneamente. Você bota o fogo e o fogo começa. Vai esquentando. A água continua igual. Você olha a água e não está dando certo. E a água está lá. De repente começam a sair as bolinhas, começa a subir, quando você vê, você fala, agora já está fervendo. Então, você tem que ter a paciência. Se você não tiver paciência, você não faz ovo frito. Se você não tiver paciência, você não ferve a água. Porque as coisas não acontecem imediatamente. A mesma coisa. Dependendo do tanto de maus hábitos que nós temos, precisamos ter força de vontade, coragem e persistência para transformar esses maus hábitos em bons hábitos. Ou seja, livrar-se dos maus hábitos, você precisa... Primeiro, aprender a mudar o foco mental. Segundo, ter força de vontade. Plantar boas palavras no subconsciente, seja pela oração, seja pelo riso, seja pelo hábito de falar coisas boas, ler bons livros, assistir as palestras da Seiichi Onoe, fazer a meditação Shinsokan, atos de amor, frequentar uma associação local, frequentar uma academia de treinamento espiritual da Seiichi Onoe, doar caridade, fazer caridade, são tantas e tantas coisas para a gente plantar boas palavras, ser perseverante nesse trabalho sagrado e ter paciência, que com toda certeza você vai transformar a sua existência. Com toda certeza você vai transformar a sua vida. Ok? Vamos ser perseverantes, vamos trabalhar fortemente para construir bons hábitos na nossa vida, mudar o nosso destino e vivermos verdadeiramente como filhos de Deus. Vamos então para a nossa prática da meditação Shinsokan, que já é um excelente hábito. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Quem quiser saber mais detalhes sobre a postura, sobre as formalidades e como facilmente praticar a meditação Shinsokan, não deixe de dar uma olhada, de consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Ok? Então, mãos justapostas em frente ao rosto, respiração lenta, profunda e vagarosa. Vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Onoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus.
É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos desfazer a postura da meditação. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo a presença e o carinho de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Meu muito, muito, muito obrigado. Não deixem de curtir o vídeo e compartilhá-lo para que mais e mais pessoas possam receber pela própria indicação do YouTube essa palestra como sugestão e que possamos ajudar as pessoas cada vez mais a livrarem-se dos maus hábitos. E o nosso dever de casa dessa semana, vamos lá? Primeiro é a nossa prática da queridíssima, maravilhosa meditação Shinsokan todos os dias. E a segunda, nós vamos exatamente fazer um pedaço da mentalização, ou um pedaço de uma mentalização, para que nós possamos construir dentro de nós a sensação de que nós somos pessoas virtuosas. Então vamos lá, nós vamos repetir: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, por isso melhoro todos os dias. Sou filho de Deus, por isso melhoro todos os dias. M.O., muito obrigado. Isso daqui, vamos repetir essas frases aqui. Vamos botar aqui 400 vezes. Vai, gente, 400 vezes, tá bom. Se não conseguir, não tem problema. Pode fazer 300, 200, não tem problema. O importante é a gente estar repetindo: sou filho de Deus, por isso melhoro todos os dias. Sou filho de Deus, por isso melhoro todos os dias. Sou filho de Deus, por isso melhoro todos os dias. Para que a gente vá construindo, ganhando força, criando essa inércia interna, nos empurrando realmente para a melhora, para o progresso e para o crescimento. Sou filho de Deus, por isso eu melhoro todos os dias. Muito obrigado. Sou filho de Deus, por isso eu melhoro todos os dias. Muito obrigado. Quanto mais você acreditar que você vai melhorar, mais a melhora se tornará algo concreto e deixará de ser apenas uma potencialidade. Por isso que nós fazemos esse trabalho, para fazer com que a potencialidade manifeste-se de forma concreta na sua existência. Ok? Vamos juntos, gente, praticando, perseverando, força de vontade, esforço. Esse crescimento lhe trará resultados que serão duradouros, porque você manterá esses bons hábitos aqui e agora, ou quando você partir dessa para um outro plano. Precisamos entender,
A construção do nosso caráter e a construção das virtudes são os maiores tesouros que nós temos, porque irão nos acompanhar eternamente, onde quer que a gente manifeste a nossa vida. Ok? Uma semana abençoadíssima a cada um de vocês. Meu muito obrigado e até segunda-feira da semana que vem. Muito obrigado.